A atuação do Lelê nesse último jogo do Fluminense contra o Colo-Colo não foi muito boa, foi na verdade péssima, horrível, mas temos uma notícia aí um pouco preocupante em relação ao camisa 18 do Fluminense. A informação aqui que temos é que o atacante Lelê foi submetido a uma ressonância magnética e teve detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Desejamos uma boa recuperação ao nosso camisa 18. Estamos com você, guerreiro. Então, galera, antes de tudo, que ele se recupere o mais rápido possível, né? A gente sabe que a gente não pode, né, desejar o mal para outra pessoa, principalmente em casos assim de lesão, né? Nesse sentido, não, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que também criticá-lo, né, pelo fato dele não estar jogando bem. Lelê é um jogador muito peladeiro, né, de pelada. É bom jogador, mas não é bom o suficiente para o Fluminense. Não é um jogador de nível Série A, por exemplo, na minha visão. Pode até ser Série A, mas não de um time grande assim como o Fluminense. Eu acho que, cara, eu acho que pra mim não dá certo mais o Lelê no Fluminense, sinceramente. O cara ficou um ano, em um ano no Fluminense ele não conseguiu evoluir. Ele não mostrou evolução nenhuma, cara. Pô, não tem como, cara. Não mostrou uma evolução sequer. No jogo contra o Colo-Colo foi inacreditável. Ele perdeu lances assim. Não foi lances de cara a cara com o goleiro, mas foi lances que dava pra ele, sabe, fazer mostrar seu potencial, entendeu? Mostrar o seu potencial. Driblar o cara, fazer o gol, chutar. Ele não mostrou isso. Ele teve oportunidade no jogo e não mostrou isso. Então a situação dele no Fluminense, eu acho que fica um pouco difícil, né, de defender o cara. Eu acho que um empréstimo para ele seria o ideal. Eu, particularmente, prefiro colocar o Cauã Elias para jogar, porque a gente sabe que é um garoto ali que tem fundamento, que tem talento também e que pode surpreender a qualquer momento. O Lelê a gente já espera o pior, o cara já entra, a gente já esperando que ele vai errar. Entendeu? É muito difícil de a gente ver um lance bom do Lelê, um lance assim, um jogo que ele entra e decida a partida, é bem difícil, entendeu? No começo do campeonato, ele até foi bem, né, do Carioca, no caso, ele foi bem, mas só que foi contra times inferiores, né? Quando foi contra times mais qualificados, ele não mostrou tanto potencial assim. Então fica complicado, né, de defender ele, de tentar apoiar o cara, mas ele tem que nos ajudar também, infelizmente. Bom, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo também para o máximo de tricolores que você puder aí, compartilha nos grupos aí do Fluminense. E se inscreva aqui no canal, cara, é muito bom você estar aqui assistindo o meu vídeo e também me ajudando a crescer cada vez mais. Bom, a gente soube aí de algumas notícias que vêm circulando na internet, de acordo com o Keno, né? O atacante Keno vem sendo sondado por alguns clubes. Antes foi o Atlético Paranaense, agora é o Vitória da Bahia, né? Saiu uma notícia aí de que o Vitória estaria interessado em Keno, estava tentando fechar a contratação dele. E segundo o Vitor Lessa, né, ele esclareceu algumas coisas aqui sobre essa situação. O Fluminense não tem intenção de se desfazer do atacante Keno, a não ser que receba uma compensação financeira pelo jogador. Keno é peça importante para o elenco e atualmente renovou seu contrato. Ainda não houve consulta por parte do Vitória. Ao Flu, né? Não teve nenhuma consulta do Vitória chegando lá no Fluminense para perguntar sobre o Keno e tudo mais. Bom, o Keno é um ótimo jogador, todo mundo sabe disso, um cara importante para nossa história, deu 2 assistências na final da Libertadores, isso tem que ser dito, isso tem que ser lembrado, um cara importantíssimo, foi muito importante no ano passado e que vem perdendo seu espaço, né? Não começou uma temporada muito boa em 2024, não fez uma boa pré-temporada, se machucou, tá lesionado, acho que é a segunda lesão dele, se eu não me engano, então não vive um bom momento. O Marquinhos está chegando aí com tudo, já é praticamente o titular absoluto do time no momento. E se o Keno voltar aí, quer dizer, se voltar não, ele vai voltar aí de lesão, ele vai ter que correr dobrado para conseguir uma vaga no time titular, porque com o Marquinhos jogando como está jogando, vai ficar difícil para ele conseguir. Mas o que me espanta, o que me deixa surpreso, né, é o fato do Gabriel Amaral, que é o jornalista aí do Fluminense, né, e também
tem canal no YouTube, ele falou que, a princípio, o atacante Keno foi oferecido através dos seus representantes ao Vitória, que negou e descartou o jogador, porque já estaria encaminhado com outro jogador. Então, pô, como assim os empresários, os representantes do Keno estão oferecendo ele para outro time? Não faz sentido. O que está acontecendo? O Keno quer sair do Fluminense? A impressão que dá é essa, né? Porque não faz sentido os representantes oferecerem o Keno ao Vitória, sendo que o Keno não quer ir, não quer sair do Fluminense, ou quer, não sei. Então fica um pouco meio fora de contexto, né? Não a notícia aqui, mas sim essa situação do Keno, né? Já é o segundo time que aparece no radar envolvendo o Keno. Provavelmente o Atlético Paranaense também foi questão de os representantes do jogador oferecer a eles. Então fica aí essa dúvida, né? A gente não sabe ainda, não temos aí uma notícia concreta, né? Que o Keno não vai se transferir, uma notificação do jogador, nada do tipo, mas existe aí alguns interessados no jogador. Mas assim, cara, eu sinceramente eu não venderia o Keno, nem emprestaria nada. Para mim é um jogador muito importante que tem que ficar no Fluminense. Tem contrato, renovou o contrato recentemente, então para mim não tem que sair não, tem que ficar mesmo. Mas comenta aí o que vocês acham. Você acha que o Keno deve ser vendido, deve continuar no Fluminense? Comenta aqui embaixo, queria saber a opinião de vocês, fiquei até na dúvida aqui. Porque muita gente é dividida um pouco, né? Divide um pouco de opiniões em relação ao Keno. Se vende ou não vende, né? Se continua ou não continua. Queria saber de vocês aí. Mas eu, sinceramente, não acharia certo vender ele, não. Agora falando um pouco sobre o David Braz, zagueiro, atualmente, né? Zagueiro do Fluminense ainda. O que acontece? O Goiás entrou aí forte para contratar o zagueiro David Braz, do Fluminense. Segundo aí o Globo Esporte, internamente no Goiás, há confiança na contratação e quem diga que a contratação está bem encaminhada. Porém, no Fluminense ainda há cautela porque o negócio não foi assinado. Então, tá praticamente certo aí o David Braz indo para o Goiás. Porém, existe interesse de outros clubes também no jogador. Tá? Já vi algumas pessoas falando de Santos. Deve ter também outros clubes aí que subiram para a Série A. Então, ainda não é certo, né, que o Goiás já fechou a contratação, mas vem forte aí na disputa do zagueiro. Cara, o David Braz, eu sinceramente fico um pouco triste, né, de ver ele saindo assim do Fluminense. Não que eu não gostaria dele ter saído, né, porque, tipo assim, querendo ou não, ele tá com a idade avançada. Eu acho que a gente precisa dar uma repaginada na zaga ali, principalmente por ter perdido o Nino. Mas eu acho que a forma que o Fluminense tratou ele, eu não gostei. Né? A forma do Fluminense ter afastado ele dos treinos, né? Eu acho que isso não foi legal, não. Principalmente agora também, que a gente tá, né, difícil aí na questão de zagueiro. Os zagueiros estão lesionando, né, tudo mais. E acho que não foi legal da parte do Fluminense, não. Porque o David Braz sempre foi um jogador que, acima de tudo, foi profissional. Jogou no Flamengo, jogou no Santos, jogou no Grêmio. Ele sempre foi profissional, tipo, né, aquele cara, né, egocêntrico, né, aquele cara, né, snob e tudo mais, ignorante. Sempre manteve ali o papel dele de jogador, de pessoa também, porque você via em vários jogos que o Fluminense jogava, ele sempre lá ajudava os jogadores no banco de reservas e também fazia, né, meio que tinha uma relaçãozinha assim com a torcida, né, com aquele negócio de guerreiros, que pegou um pouco, né, tipo um bordão, né, que pegou um pouco dele lá. Então ele tinha uma relação um pouco com a torcida, assim, e com o clube. Acabou que ele ficou um pouco, ficou lembrado, né, pela torcida em relação a isso. E eu acho que essa forma que o Fluminense fez não foi legal, né, de tratar esse cara dessa forma. Mas, assim, espero que ele consiga ser feliz em outro clube, né. Eu acho que já deu a hora, né, o momento dele de ficar no Fluminense, eu acho que já deu certo, já pode ir para outro clube. Mas tendo respeito com ele, né? Eu acho que faltou um pouco disso do Fluminense. Mas comenta aí também o que vocês acham sobre isso, do David Braz saindo do Fluminense.
Outra coisa, acabou de sair aí a notícia de que no Trivela, né, lá no Trivela, o Caio Blois, que é um jornalista aí que cobre o Fluminense também, lá do Trivela, ele postou aí no site do Trivela em relação aos zagueiros do Fluminense. Se o Fluminense busca ainda um zagueiro, né? E segundo ele aqui, ó, o que o Fluminense ainda busca no mercado para a temporada? Aí ele complementa dizendo: o Fluminense identifica carência no elenco e irá ao mercado da bola por um zagueiro substituto para Nino. Depois de um início acelerado de temporada, o Fluminense busca reforços no mercado da bola. A diretoria identificou que o elenco precisará de peças para a sequência de 2024, assim como no início do ano. A carência observada é na defesa. A Trivela apurou que o tricolor quer contratar um zagueiro. Com ou sem Marlon, que vive indefinição no clube por conta de uma lesão no joelho e um contrato diferente do usual, o Fluminense observa o mercado da bola por um zagueiro. O clube negociou o David Braz com o Goiás e agora precisa de mais peças no seu elenco para a posição. A gente está com o Manuel lesionado, o Marlon está lesionado, que eu me lembro são só esses dois. O David Braz está saindo, né? Então a gente tá, o Antônio Carlos não está bem, então a gente está aí com uma carência muito grande, né, na zaga. A gente precisaria muito desse substituto. O Fluminense não conseguiu, a realidade é essa, o Fluminense não conseguiu trazer um cara digno da posição para substituir o Nino. Essa é a verdade. Cúpula de futebol do Fluminense vê necessidade de um zagueiro. Se Diniz tenta arrumar a zaga com as opções que tem no elenco, a cúpula do futebol, por outro lado, acredita que um reforço se faz necessário. Ainda não há martelo batido, mas o Fluminense busca um zagueiro no mercado da bola. Além de Marlon, o Flu tem Manuel e Antônio Carlos como zagueiros de origem, mais utilizados nesse momento. Já totalmente convertido para a zaga, Felipe Melo é o titular, mais aos 40 anos. Não consegue disputar 90 minutos desde 2023, junho de 2023, quando o Tricolor empatou com o Sporting Cristal pela fase de grupos da Libertadores. Então, isso vem sendo um problema também que eu venho falando várias vezes. O Felipe Melo não tem condições de ficar 90 minutos. Ele não consegue. Quando ele joga perfeitamente, joga bem, joga seguro, né? É o líder da zaga. Mas é um cara que toma muito cartão, é um cara que não consegue aguentar 90 minutos. Então não adianta muito a gente ter um cara na zaga assim, não falando nesse sentido não, tipo, falando no sentido de só ter ele, né, de titular. Eu acho que ele, na minha visão, é reserva. Ele tem que ser um cara, ele tem que ser reserva, não pode ser um titular, o Felipe Melo. Por conta disso, porque a gente vai sempre queimar as substituições, a gente vai sempre botar o André na zaga, e isso não concordo com isso. Eu não concordo. Eu, particularmente, não acho essa uma boa ideia que o Diniz faz. Então a gente precisa na verdade, dois zagueiros, né? Eu acho que a gente precisa de dois zagueiros, um canhoto e um destro, né? E dois dignos, que na minha visão seria o Thiago Silva e o cara lá do Internacional, né? Esqueci o nome dele agora. Mas seriam dois perfeitos zagueiros pra gente. Então, eu acho que a gente não precisaria, cara, do Thiago Santos na zaga. Embora ele tá jogando bem, eu acho que até poderia colocar, mas o André é volante, cara. O Martinelli é volante, não são zagueiros. Embora eles estejam jogando bem nessa posição, mas eles não são zagueiros. O Felipe Andrade também é bom zagueiro, né? Joga de zagueiro bem, mas ele também é volante. Então, cara, a gente precisa de zagueiro. Principalmente no meio do ano que a gente vai perder o André, provavelmente para a Europa. Aí vai ficar sem mais um zagueiro, entre aspas. Aí o Felipe Andrade provavelmente vai assumir a posição do André, sendo volante, até lá. E a gente vai ficar sem mais um zagueiro, tecnicamente. Então a gente precisa contratar mais zagueiros mesmo. E a notícia do Trivela aqui é bem importante pra gente saber o que o Fluminense almeja, né, nessa janela de transferências. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e também comente o que você achou dessas notícias envolvendo a zaga do Fluminense, a lesão do Lelê, né? Comenta aqui embaixo se o Keno deveria sair do Fluminense mesmo ou continuar. Comenta aqui. Tamo junto.
Saudações tricolores, é nóis, valeu, tamo junto.